Aleluia! A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Aqui na segunda carta aos Coríntios, que Paulo escreve, no capítulo 3, a partir do versículo 5, nós lemos a seguinte declaração: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece diante do atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação de sua desvanecência, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, alguns deles se convertem ao Senhor e o véu lhe é tirado. Todos nós, com o rosto desvanecido, contemplemos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória por sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia! Aqui, meus irmãos, nós vemos como a maneira de como a palavra de Deus deve ser ministrada hoje pela igreja, por cada um de nós. Crer na veracidade da palavra não garante que ministraremos essa verdade no Espírito de Deus. Ou seja, não basta apenas crer nessa palavra, temos que ter a graça, a unção, temos que estar ali voltados para o Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo de Deus realmente testifique em nosso coração e que ele conduza-nos a pregar esta palavra pela graça e unção dele. Em Efésios, no capítulo 4:15, ele vai descrever o crescimento e a maturidade do corpo de Cristo como estado relacionados com o nosso, seguindo a verdade em amor. Nas palavras, o apóstolo Paulo adverte sobre o perigo de a palavra de Deus estar sendo ministrada literalmente, mas não de modo revigorante, ou seja, de modo pelo Espírito Santo, de modo pela graça de Deus. Não precisamos imaginar se isso é possível pelo Espírito da verdade. O Espírito da vida são o mesmo. Porque o Espírito Santo e o Espírito da verdade, o Espírito da vida, eles são o mesmo. A união dos dois sempre revelará três coisas. A primeira coisa, uma fidelidade de manter-se honesto. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que manejar bem a palavra da verdade, como lemos lá em 2 Timóteo 2,15, Maneja bem a palavra da verdade. Significa
passar a verdade adiante com fé e franqueza. Mensagem deve ser como um tratamento franco com toda a verdade, com todas as suas implicações. Em segundo, é uma presença constante de amor, mesmo na declaração mais exigente de correção ou julgamento. Porém, as tendências humanas precisam desse lembrete. A urgência pode atender nossa mensagem e a paixão infundir nossa libertação. Mas a ira, impaciência, irritação não são do Espírito vivificante. Por isso, literalmente, acuradas que é interpretação da Bíblia ou pregação da mesma possam ser. Em terceiro lugar, uma expectativa de sinais seguirem a pregação da palavra de Deus. Jesus prometeu isso e a igreja primitiva experimentou o seu começo. Paulo descreveu-a como normativa em seu ministério e a Epístola aos Hebreus aprovou isso como parte da tão grande salvação que nos foi dada. Hebreus 2, 1, 4. Essa última referência mostra que a confirmação da palavra de Deus como sinais e prodígios serão não apenas para verificar a presença viva de Cristo, onde o seu evangelho é pregado, mas também para nos advertir contra nos afastarmos da vida nova para a qual fomos chamados. Então, quando o apóstolo Paulo nos escreve essas declarações, quando ele afirma que a letra mata, não é a lei nem a palavra de Deus escrita em si mesmas que destroem. Trata-se, pelo contrário, das exigências da lei que, sem a vida e o poder do Espírito, trazem condenação. Mediante a salvação em Cristo, o Espírito Santo concede vida e poder espiritual ao crente, para que este faça a vontade de Deus mediante o Espírito Santo. A letra da lei já não mata. Aqui, Paulo chama o Novo Testamento ou o Novo Concerto, o ministério do Espírito. Redefine-se a ministração do Espírito Santo mediante a fé em Cristo. Recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo e recebemos a promessa do batismo do Espírito Santo, como está lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Todos os benefícios redentores em Cristo vêm através do Espírito Santo. É Ele quem nos transmite a presença de Cristo e todas as suas bênçãos. Também quando ele fala que onde está o Espírito, ali há liberdade, a liberdade vem através de Cristo. E, acima de tudo, libertação da condenação e escravidão do pecado e do domínio total de Satanás. A verdadeira libertação começa quando o crente se une a Cristo e recebe o Espírito Santo. A libertação da escravidão espiritual é mantida através da presença contínua do Espírito Santo na pessoa, no crente, no cristão, e pela obediência desta orientação do Espírito, como podemos ver lá em Romanos, capítulo 8, a primeira parte do versículo 1, quando ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meus queridos, nós temos que compreender que a libertação da escravidão espiritual é mantida através da presença contínua do Espírito Santo. Aleluia! A liberdade proporcionada por Cristo não é uma liberdade para o crente fazer o que quer, mas para fazer o que deve ser feito, na presença e na vontade de Deus. A liberdade espiritual nunca deve ser usada como pretexto para o mal, nem como justificativa para conflitos.
A liberdade cristã deve deixar o crente livre para servir a Deus e o seu próximo, segundo a justiça de Deus. Somos agora servos de Cristo, vivemos para agradar a Deus pela sua graça e devemos refletir em nós a glória do Senhor. E isso significa experimentar a sua presença e o seu amor e a sua justiça e o seu poder através da oração e do Espírito Santo, quando permanecemos nele e na sua palavra. Isso resulta em sermos transformados à sua semelhança. Na presente era, essa transformação é progressiva e parcial. Quando, porém, Cristo voltar, nós o contemplaremos face a face e a nossa transformação será completa. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Nós temos que buscar esta graça, nós temos que buscar esse ministério, o ministério do Espírito, porque o Espírito é quem vai nos dar a verdadeira liberdade, a verdade de Deus, a palavra de Deus, quando nós nos convertemos a eles e andamos em constante comunhão com Ele. Ele virá em cada um de nós e se manifestará e nos trará a verdadeira liberdade, não para fazer aquilo que nós queremos, mas para fazer as suas boas obras, a qual Ele já de antemão já criou para cada um de nós. Agora eu tenho que buscar saber, Senhor, qual é a tua boa vontade para mim. Assim você também deve buscar em Deus a vontade dele para a sua vida. Meus queridos, se você ficou até aqui, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos levar este evangelho para as pessoas, vamos estar orando, vamos estar reavivando a nossa vida na presença de Deus, porque o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, e é Ele quem vai nos garantir a salvação eterna, se permanecermos firmes em sua palavra, em sua graça. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Eu aguardo o seu contato, deixe o seu pedido de oração nos comentários, comente aí, interaja comigo para que possamos entender e buscar trazer mais e mais novidades da parte de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã. Clica lá, ativa o sininho para receber todo dia essa oração, essa palavra de fé que vem do céu para a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe.